Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de ácidos e bases em química orgânica, em nossa aula 4 sobre basicidade. E se você gostou do tema, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos agora ver o que é a basicidade. Segundo Lewis, é a capacidade de uma espécie em doar elétrons. Aqui nós temos duas moléculas, NH3 amônia, H2O água. Vemos que o elemento central possui um par de elétrons, pelo menos. Esse par de elétrons pode ser doado. Sempre que uma molécula tiver elétrons que podem ser doados, nós vamos então entender que ela tem comportamento básico. Quais são os fatores que vão influenciar na basicidade de uma molécula? É realmente a disponibilidade dos elétrons para a doação. Quanto mais fácil for a doação de elétrons, mais básica vai ser a substância. Como assim vai ser mais fácil ou mais difícil doar elétrons? Vamos avaliar pelos efeitos eletrônicos, que nós já estudamos, o efeito indutivo e o efeito de ressonância. Vocês podem voltar em nossas aulas de efeito indutivo e efeito de ressonância para fazer uma revisão. Elas vão ser de grande importância para nós podermos avaliar a basicidade. Vamos primeiro começar com a influência do efeito indutivo. Grupamentos doadores de elétrons aumentam a basicidade. Se eu aqui tiver um R, um grupamento alquila, por exemplo, um grupamento que tem átomos de carbono e hidrogênio e ligações simples, esse grupo alquila vai ser um grupo doador de elétrons pelo efeito indutivo. Se vai doar elétrons, esse átomo que possui o par de elétrons vai ter uma carga eletrônica maior. Se ele tem uma maior densidade eletrônica, os elétrons vão estar mais disponíveis para serem doados. A gente aqui diz que esse efeito indutivo doador de elétrons, ele aumenta a carga negativa sobre esse átomo que contém o par de elétrons, deixando mais disponível e então aumentando a basicidade. Os elétrons estão mais disponíveis para serem doados. Grupamentos atratores de elétrons, eles vão reduzir a basicidade. Imagine que aqui agora, no lugar desse R, eu tenho um átomo eletronegativo, um átomo de cloro, um átomo de flúor. Esses átomos eles vão, então, puxar elétrons, vão atrair elétrons. Se eles vão atrair os elétrons, esse par aqui, que pode ser doado, vai estar menos disponível. Por quê? Porque eu tenho aqui um átomo que está puxando essa densidade eletrônica. Logo, esse par de elétrons está menos disponível para ser doado, e aqui vai ser um composto menos básico. Logo, esse efeito indutivo atrator de elétrons, ele reduz a densidade eletrônica sobre esse átomo. Se reduz a densidade eletrônica, os elétrons estão menos disponíveis para ser doados, menor é a basicidade. Eu queria agora conversar com vocês, pessoal, sobre duas observações. A primeira delas é, quanto mais próximo o grupo, maior é o efeito. Por exemplo, analisando essas duas moléculas, nós temos aqui átomos de cloro. Esses átomos de cloro, eles são átomos altamente eletronegativos. Eles vão ter aqui um efeito atrator de elétrons. Só que, em qual dos dois casos, o cloro vai estar atraindo mais os elétrons? Vamos aqui ver. Esse átomo de cloro ele está posicionado logo nesse primeiro átomo de carbono, que é vizinho do átomo de nitrogênio, que contém o par de elétrons que pode ser doado. O sítio básico aqui da molécula é esse átomo de nitrogênio. Então, por esse cloro estar bem próximo, ele vai puxar muito esses elétrons, o que vai tornar difícil a doação desse par. Enquanto que, se nós olharmos essa molécula da direita, o átomo de cloro está posicionado no carbono 2. Eu já tenho um maior espaçamento entre o átomo de cloro e o átomo de nitrogênio. Logo, por esse átomo de cloro estar mais afastado, ele não vai puxar com tanta força, com tanta intensidade, o par de elétrons. Esse par de elétrons, então, vai estar mais disponível para ser doado. E essa molécula da direita, então, ela vai ser a molécula mais básica. Uma outra observação, pessoal.
Quanto maior o número de grupos, ou o tamanho do grupo, maior é o efeito. Vamos aqui ver o exemplo dessas duas outras moléculas. Temos o átomo de nitrogênio nelas, que é o sítio básico, né? É o sítio que tem o par de elétrons que pode ser doado, e nós aqui vemos a presença de átomos de cloro. Na molécula da esquerda, nós temos somente um átomo de cloro, que vai puxar os elétrons, o átomo de cloro é um átomo de alta eletronegatividade, puxa os elétrons para ele. Agora, a molécula da direita, ela possui 3 átomos de cloro, ou seja, vão ser 3 efeitos indutivos puxando elétrons nas direções dos átomos de cloro. Logo, esse par de elétrons aqui vai estar sendo puxado por 3 átomos de cloro. Ele vai estar muito difícil de ser doado, porque os cloros estão puxando esse par de elétrons. Enquanto que na molécula da esquerda só tem um átomo de cloro, ele puxa com uma menor intensidade. Logo, esse par de elétrons vai estar mais disponível para ser doado, e essa molécula da esquerda, então, ela vai ser a mais básica. Vamos agora analisar o efeito de ressonância. Grupos elétron doadores aumentam a basicidade. Vamos aqui ao exemplo. Temos aqui um grupamento OH hidroxila, o oxigênio tem um par de elétrons que pode ser doado pelo efeito de ressonância. Aqui, doando elétrons pelo efeito de ressonância, nós estamos aumentando a quantidade de elétrons no sítio básico da molécula, estamos aumentando a carga negativa sobre o átomo de nitrogênio. Logo, se eu aumento a carga eletrônica nesse átomo, a probabilidade dele doar elétrons é maior, é mais fácil dele doar elétrons. Logo, eu estou aumentando a basicidade. Ou seja, aqui, esse efeito aqui de ressonância doador de elétrons deixa esse sítio básico, o átomo de nitrogênio com seus elétrons, mais disponíveis para serem doados. Logo, aumenta a basicidade. Agora, o efeito de ressonância elétron atrator, ele reduz a basicidade. Aqui temos o grupo CN, o agrupamento ciano, né? C-tripla-N. Ele tem aqui um efeito de ressonância atrator de elétrons, né? Se ele está atraindo os elétrons, ele está puxando esse par de elétrons do NH2, né? Ele já vai reduzir essa carga negativa, né? Se ele reduz a carga negativa, torna mais difícil a doação desses elétrons. Se os elétrons estão sendo aqui dificilmente doados, a basicidade vai ser baixa. Eu aqui cheguei até a desenhar, pessoal, as estruturas de ressonância. Veja só aqui. Esse par de elétrons que poderia ser doado, ele pode então aqui gerar uma ligação dupla, veja só. Aqui nós temos essas duas estruturas de ressonância, né, que nós vimos na aula passada, estudamos elas, né, e o par de elétrons ele aqui não consta mais. Ou seja, esse efeito de ressonância ele diminui drasticamente a basicidade, porque ele não deixa o par de elétrons realmente disponível para ser doado. Uma menor disponibilidade do par de elétrons para ser doado é falar que a basicidade é baixa. Lembrando que basicidade é a facilidade de doar o par de elétrons. Uma observação agora, pessoal. A presença de ligações π próximas ao átomo doador de elétrons também vai reduzir a basicidade. Veja aqui, eu tenho o átomo de nitrogênio com seu par de elétrons, é o sítio básico da molécula, e veja que eu tenho aqui uma ligação dupla. Nessa ligação dupla eu tenho uma que é a ligação π. E essa ligação π ela vai reduzir a basicidade, justamente por causa do efeito de ressonância. Veja só aqui as estruturas de ressonância. Esse par de elétrons do átomo de nitrogênio ele pode se deslocalizar para formar uma ligação π aqui, formar a ligação dupla, né? E essa ligação π pode deslocalizar para cima do átomo de carbono, gerando essa estrutura, onde o átomo de nitrogênio nem tem elétrons aqui para ser doados. Ou seja, estou aqui mostrando que se nós tivermos ligação dupla próxima de um átomo com par de elétrons, isso vai reduzir a sua basicidade, pois dificulta a doação, como nós estamos mostrando nessa estrutura de ressonância que tem até uma carga positiva, ou seja, ausência de elétrons para serem doados nesse caso. Vamos agora à ordem de basicidade, pessoal.
As substâncias mais básicas, as substâncias orgânicas mais básicas, elas são, em geral, as aminas secundárias. Elas são mais básicas que as aminas primárias. Aqui nós temos as fórmulas gerais. Amina secundária, eu tenho 2 radicais alquila, né, ligados ao átomo de nitrogênio, enquanto que uma amina primária tem somente um radical alquila. Esses radicais alquilas, eles têm efeito indutivo de doação de elétrons, né? Como aqui eu tenho 2 radicais, eu vou estar aqui induzindo mais elétrons para esse átomo de nitrogênio. A densidade eletrônica dele vai ser maior, logo eu deixo mais fácil para doar esse par de elétrons. Realmente, a amina secundária ela é mais básica do que a amina primária. Aqui eu só tenho um grupo induzindo elétrons. E elas são mais básicas do que a amônia. Na molécula de amônia, NH3, nós somente temos átomos de hidrogênio, que não possuem efeitos eletrônicos aqui relevantes. Ou seja, aqui nós temos um grupo doando, aumenta a carga negativa, é mais fácil doar elétron. Aqui nós não temos esse efeito, por isso que a amônia vai ser menos básica do que as aminas secundárias e primárias. Temos agora, pessoal, as aminas terciárias. E aqui é uma parte que nós temos que explicar melhor. Por quê? As aminas terciárias, elas possuem 3 radicais alquila aqui ligados ao átomo de nitrogênio. E esses 3 radicais alquila, eles vão induzir elétrons, vão aumentar a carga negativa do átomo de nitrogênio. E aí agora nós paramos para nos perguntar, por que a amina terciária está nessa posição? Já que tendo 3 grupamentos alquila, deveria estar na primeira posição. É que aqui nós temos um outro efeito. Esses grupamentos alquila, eles aqui fazem um impedimento estéreo. Eles aqui ocupam um volume no espaço que deixam esse par de elétrons de difícil doação. Então, esse impedimento espacial, essa forma espacial, tendo 3 grupos alquila, esconde o par de elétrons e torna ele difícil de ser doado. Por isso que, apesar de ter esses 3 grupamentos indutores de elétrons, pelo aqui efeito geométrico, a amina terciária ela é a menos básica dessas aminas. E o que nós vimos até aqui, pessoal, são compostos onde nós analisamos pelo efeito indutivo. Depois, aqui nós temos uma amina aromática. Essa amina aromática vai ser menos básica ainda, porque agora nós temos o efeito de ressonância. Esse par de elétrons vai estar ressonando aqui pelo anel. E nós vamos então ter uma carga positiva sobre o átomo de nitrogênio, o que vai reduzir drasticamente a basicidade. E o composto menos básico desses que nós estamos analisando são as amidas. Aqui o grupo funcional, C-O simples, NH2. E ela vai ser a menos básica de todas, por quê? Porque ela possui ambos os efeitos. Nós aqui temos um átomo de oxigênio, que é um átomo altamente eletronegativo, logo vai ter um efeito indutivo aqui, puxando esse par de elétrons para o átomo de nitrogênio, e perceba que nós aqui temos uma ligação π. Essa ligação π, então, vai gerar um efeito de ressonância aqui atrator de elétrons. Logo, as amidas são as substâncias menos básicas, porque tanto pelo efeito indutivo quanto pelo efeito de ressonância, nós aqui deixamos o par de elétrons menos disponível para doação. Bem, vamos falar agora de basicidade, pKb e pKa. Se nós tivermos uma base e formos aqui ver o equilíbrio químico, liberando aqui, por exemplo, hidroxila, seria o conceito ácido-base de Arrhenius, né? Nós aqui poderíamos ter a constante de basicidade, assim como nós tínhamos a constante de acidez para os ácidos. Essa constante de basicidade nada mais é do que a concentração dos produtos, aqui é uma reação de dissociação da base, né? Então temos aqui os produtos, aqui, por exemplo, um cátion metálico e o OH-, aqui, com o conceito de Arrhenius, quanto mais OH- liberar, maior é a basicidade, né? E aqui nós temos a espécie sem estar dissociada. O que é importante aqui de nós sabermos, pessoal, é que quanto maior a quantidade de OH-, maior a basicidade. Esse aqui está no numerador dessa fração, maior vai ser a constante Kb. Ou seja, quanto maior o valor da constante Kb, maior a basicidade. Só que esses valores de Kb, eles aqui costumam ser dados em potências de 10.
E fica mais fácil da gente trabalhar do que com números decimais e potências de 10, o pKb. pKb, então, é uma escala logarítmica, análoga ao pKa que nós estudamos. Ele é menos log de kb, tá? E aqui, então, nós vamos variar esses números para números inteiros. pKb pode variar, por exemplo, de 1, 2, 10, 20, 30. São números inteiros muito mais fáceis que trabalhar com potências de 10. E o que nós temos que lembrar? Que quanto menor o pKb, maior a basicidade. Só que agora eu tenho que fazer uma ressalva, pessoal. Nós, quando falamos de ácidos, tínhamos o Ka e o pKa, que era aquela constante de acidez. Estamos agora falando de base. Temos o Kb e o pKb. E os químicos, quando vão trabalhar, eles não trabalham com as tabelas de pKa e de pKb, que nós iríamos ter que converter pKa em pKb, seria um processo trabalhoso. Então, os químicos normatizaram que seria muito mais fácil trabalhar com somente uma constante, com somente um pK. E foi escolhido, então, o pKa. Então, mesmo para a base, se vocês observarem tabelas, nós vamos ter tabelas de pKa. Aqui, essa constante Kb, aqui o pKb, ele foi convertido para pKa. E o que nós temos que lembrar aqui? Que quanto maior o pKa, maior a basicidade, tá? Quem quiser relembrar pKa, vai na nossa aula anterior sobre ácidos em química orgânica. Vendo aqui as moléculas de amônia e metilamina, podemos aqui verificar que a metilamina tem um grupo CH3, ele induz elétrons, ele doa elétrons para o átomo de nitrogênio. Aqui torna mais fácil o par de elétrons do átomo de nitrogênio ser doado. Logo, o CH3 ele aumenta a basicidade. E nós aqui podemos ver que o pKa da metilamina realmente ele é maior do que o pKa da amônia. E nós temos aqui a piridina. O par de elétrons desse átomo de nitrogênio ele está participando da ressonância aqui do anel. Logo, em função disso, ele é difícil de ser doado. Veja lá o seu valor de pKa, ele é bem reduzido. Lembrando então que quanto maior o pKa, maior a basicidade. Vamos agora fazer alguns exercícios, pessoal. Vamos lá. Número 1. Diga em cada caso qual o composto mais básico. Letra A, temos duas substâncias. Aqui, o sítio básico é o átomo de nitrogênio, que tem um par de elétrons que pode ser doado, E nós temos átomos de flúor aqui. Esse átomo de flúor ele é um átomo elétron atrator pelo efeito indutivo. Vamos ver aonde que o flúor agora ele consegue puxar mais os elétrons. Perceba que o flúor aqui está logo no átomo de carbono 1. Está mais próximo do átomo de nitrogênio. Se aqui ele está próximo, então o flúor puxa fortemente esses elétrons. Eles vão ser difíceis de ser doados. Enquanto que nesse outro composto, o flúor ele está mais afastado do átomo de nitrogênio. Logo, vai puxar mais fracamente o par de elétrons. Esse par de elétrons vai ser mais facilmente doado. Aqui, essa substância da direita ela é a substância mais básica. O par de elétrons está mais disponível para ser doado. Na letra B, temos aqui o grupamento bromo, o átomo de bromo. O átomo de bromo ele é um átomo que tem efeito indutivo puxador de densidade eletrônica. Aqui eu tenho um átomo de bromo puxando elétrons. Aqui eu tenho 3 átomos de bromo puxando elétrons. Em virtude de aqui nós termos 3 átomos de bromo puxando elétrons, esse par de elétrons aqui vai estar muito menos disponível, porque está sendo muito mais puxado. São 3 átomos de bromo. Aqui só temos um, esse par de elétrons então vai estar mais disponível para ser doado. Essa molécula da esquerda vai ser, aqui no caso, a molécula mais básica. Letra C agora, pessoal. Temos aqui então a diferença entre essas moléculas é o átomo de flúor e aqui um CH3, uma metila. Se nós formos ver os efeitos indutivos aqui, o flúor puxa elétron, a metila induz elétron, doa elétron aqui no caso. E em qual dessas moléculas nós vamos ter uma maior facilidade de doar esse par de elétrons do nitrogênio? Vai ser na molécula da direita, já que a metila aqui está doando elétrons, eu aumento a densidade eletrônica sobre esse átomo de nitrogênio, deixando o par de elétrons mais facilmente de ser doado. Logo, a molécula mais básica aqui é a molécula da direita.
E na letra D, então, temos duas substâncias, a diferença é que eu tenho um OH e um NO2. Temos que lembrar que o OH, ele doa elétrons por efeito de ressonância, enquanto que o NO2, ele aqui atrai elétrons pelo efeito de ressonância. Se nós doamos elétrons, esse sítio da molécula aqui, o sítio básico, nesse átomo de nitrogênio, vai estar com uma maior carga negativa, porque ali os elétrons estão sendo doados, logo é mais fácil doar esse par de elétrons. A substância aqui da esquerda vai ser a mais básica. Aqui o NO2 puxa elétrons, fica difícil de doar esse par de elétrons aqui do átomo de nitrogênio. Vamos ao número 2, pessoal. Coloque os compostos hipotéticos abaixo em ordem crescente de basicidade. Para isso, ele nos deu uma tabela, onde nós temos as substâncias A, B, C, D, e ele me deu aqui o pKa de cada uma dessas substâncias. Nós vimos no slide anterior, né, que as bases elas podem ionizar, nós temos a sua constante de basicidade, mas os químicos normatizaram então que tanto para ácidos quanto para bases, para nós termos um valor comparativo, né, de fácil comparação, nós vamos usar o Ka das substâncias e o pKa. Por isso que aqui nós temos o pKa. E o que nós sabemos de pKa e de basicidade? Bem, sabemos que quanto maior o pKa, maior a basicidade de um composto. Se ele quer a ordem crescente de basicidade, eu tenho que começar pela menos básica, ou seja, a que tem o menor pKa, que é a letra A, tem pKa 5. Depois da A vem a C, pKa é 8. Depois a D e, por último, a B. A ordem, então, fica A é menos básico que C, que menos básico que D, que menos básico que B de bola. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo. E lembrem-se de se inscrever em nossas mídias sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um grande abraço a todos, pessoal. Vamos às aulas!